Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, quinta-feira, a Rússia fez seu segundo grande ataque contra a infraestrutura energética do país nesse mês e deixou mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica em regiões no oeste, no sul e no centro. Putin disse que esses ataques foram uma resposta aos recentes bombardeios que a Ucrânia fez contra o território russo, usando mísseis dos Estados Unidos, no caso, os ataques MS. Depois disso, ele ainda fez uma ameaça bem séria, hein? Isso pelo fato de que ele alertou que futuros alvos russos podem incluir centros de tomada de decisão em Kiev, ou seja, prédios governamentais. Considerando a precisão demonstrada no uso do Oresnik contra Dnipro, acho que alguns tomadores de decisão devem estar bem preocupados. Por falar em tomador de decisão, Zelensky classificou os ataques como uma escalada desprezível e acusou a Rússia de utilizar mísseis de cruzeiro com munições cluster. Vocês sabem que existem algumas convenções que proíbem esse tipo de munição, mas nem a Ucrânia, nem a Rússia e nem os Estados Unidos são signatários. De acordo com o Ministério do Interior ucraniano, danos a instalações de infraestrutura foram registrados em 9 regiões do país. Esse ataque, acaba reforçando as preocupações com longos apagões durante o inverno. E como vocês devem saber, nesse período as temperaturas na Ucrânia giram em torno de 0 grau. Funcionários ucranianos disseram que este foi o 11º ataque contra o sistema energético do país desde março, e esses ataques russos já conseguiram utilizar cerca de metade da capacidade de geração de energia disponível na Ucrânia, sem falar nos danos ao sistema de distribuição que tem forçado cortes de energia prolongados. Agora, de acordo com informações dadas pelo exército ucraniano, a Rússia utilizou 91 mísseis e 97 drones no ataque dessa quinta-feira. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que interceptou 79 mísseis e derrubou 35 drones, enquanto outros 62 drones estariam perdidos devido à ação de interferência eletrônica. Além disso, fontes do setor de energia relataram que várias unidades de usinas nucleares foram desconectadas da rede elétrica durante o ataque. E só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, mais da metade da eletricidade da Ucrânia vem dessas instalações nucleares. Autoridades confirmaram que todos os mísseis ou drones destinados a Kiev foram interceptados, mas o impacto em outras regiões foi muito grande. Na região de Lviv, por exemplo, o governador Maksim Kozytski informou que mais de 523 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Nas regiões de Volyn e Rivne, quase 500 mil também enfrentaram cortes, enquanto Khmelnytskyi e Zitomir tiveram severas interrupções de energia. Além disso, a estatal de petróleo e gás, a Naftogás, falou que suas instalações foram atingidas nos ataques da manhã. Em meio às temperaturas baixíssimas do inverno, autoridades recorreram a geradores para garantir o fornecimento emergencial de aquecimento e água em hospitais, escolas e outras instalações essenciais. Em Kiev, o barulho dos geradores era constante. Isso porque pequenos e médios negócios tentaram manter suas operações produzindo sua própria energia. Agora, na linha de frente, como temos visto, a situação não é menos grave. A guerra entrou em um momento crítico dos ucranianos, com as forças terrestres russas avançando na região leste de Donetsk em um ritmo mais acelerado do que em qualquer outro momento desse ano. Mas será que Kiev vai negociar paz ou vai continuar resistindo? Para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, não há o que se falar em paz, isso pelo fato de que, segundo ele, Putin não quer paz. E ele também aproveitou para reforçar o apelo por mais defesa aérea e capacidade de longo alcance dos aliados ocidentais. Por falar em Putin, meus amigos, ele voltou a falar sobre o burburinho acerca da entrega de armas nucleares para a Ucrânia. Durante a coletiva de imprensa em Astana, no Cazaquistão, ele disse que a Rússia usaria todas as armas à sua disposição contra a Ucrânia caso Kiev adquirisse armas nucleares. E ele fez questão de enfatizar: tudo, absolutamente tudo. Não vamos permitir isso. Estaremos observando cada movimento deles. Como cheguei a comentar no vídeo de ontem, esse assunto surgiu a partir de uma reportagem do New York Times que afirmou que alguns oficiais ocidentais, sem serem identificados, teriam sugerido que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia considerar dar armas nucleares à Ucrânia antes de deixar o cargo. Putin diz que uma transferência oficial de armas nucleares para Kiev significa, na verdade, a violação de todos os compromissos de não proliferação já assumidos por esses países. Ainda durante a coletiva, Putin comentou que, embora seja praticamente impossível para a Ucrânia fabricar uma arma nuclear, o país talvez pudesse produzir uma bomba suja. Essa seria uma bomba convencional misturada com um material radioativo, usada para causar contaminação em larga escala. E, nesse caso, Putin prometeu uma resposta proporcional. A Rússia, aliás, tem repetido essa acusação contra a Ucrânia ao longo do conflito, mas nunca apresentou provas concretas sobre essa prática.
Bom, gente, antes de terminar, vamos falar um pouco mais detalhado sobre o míssil usado pela Rússia na semana passada e que causou tanto frisson, né? A agência de notícias Reuters fez uma excelente reportagem entrevistando especialistas e usando dados para entender um pouco mais sobre o míssil e sobre o ataque. Bom, Putin apresentou o míssil como arma experimental e nova, né? Agora, gente, é sempre bom entendermos que em uma guerra as informações e até a escolha dos especialistas que comentarão os eventos estão marcados pela parcialidade, que pode se manifestar em diferentes níveis. Outro dia, inclusive, eu estava me lembrando de um dos maiores especialistas vivos em relações internacionais e um ícone da teoria realista de RI. Esse especialista que continua ativo e produzindo, não ser consultado por nenhuma das grandes redes de notícias do mundo parece meio estranho. Mas aí eu lembrei que ele fez uma análise em uma palestra acadêmica lá pelos idos de 2014 e naquela palestra ele fez algumas previsões com base na teoria realista. E aí eu compreendi por que ele não é entrevistado. Bom, eu disse isso para que vocês sempre lembrem de que em uma guerra a primeira vítima é a verdade. Mas vamos lá. Para os especialistas entrevistados pela Reuters, não há nada de inovador nem indestrutível no míssil hipersônico lançado por Putin. Os especialistas militares ouvidos pela Reuters dizem que o míssil, conhecido como Oresnik, ou avelaneira em russo, na verdade usa tecnologia já bem conhecida que são típicas de mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, né? Lembra do vídeo em que mostrei a análise dos destroços? Então, 2 desses especialistas analisaram os destroços do míssil e, segundo eles, o que encontraram foram características comuns a ICBMs, como a capacidade de lançar múltiplas ogivas em alvos diferentes, algo que no jargão militar se chama de MIRVs, um acrônimo em inglês para Veículos de Reentrada Múltipla e Independente. Jeffrey Lewis, do James Smart Center No Proliferation Studies, explicou que o sistema inclui um ônibus de guerra, um módulo que carrega as ogivas, posiciona elas no espaço e as libera sobre os alvos com precisão. Esse ônibus usa pequenos propulsores para manobrar acima da atmosfera. É o que faz a precisão parecer assustadora. Agora vamos à parte hipersônica. Lewis explicou que todos os mísseis balísticos dessa categoria são, por definição, hipersônicos, ou seja, viajam a velocidades superiores a 5 vezes a do som. Agora, Lewis fez questão de dizer que a afirmação de Putin de que seria impossível interceptar não é tão verdade assim. Segundo ele, sistemas como o Arrow 3 de Israel e o SM-3 Block 2A dos Estados Unidos foram projetados exatamente para lidar com mísseis desse tipo. Lewis ainda destacou que os destroços mostram que não há tecnologia realmente inédita no Oresnik, mas sim o uso bem criativo de sistemas que já existem. Segundo ele, o míssil parece ser derivado do RS-26. Aparentemente, a Rússia teria removido uma das etapas do propulsor para reduzir o alcance e adaptá-lo ao uso atual. Mas, segundo ele, usar um míssil como esse com ogivas convencionais é caro. E, segundo William Alberg, do Henry L. Stimson Center, não faz muito sentido militar. Ele lembrou que os Estados Unidos tinham um projeto bem similar chamado Conventional Prompt Strike, mas abandonaram a ideia pois havia o risco de um ataque convencional ser confundido com um ataque nuclear. Bom, mas vamos aos detalhes do ataque. O míssil Oresnik foi usado para atingir uma instalação militar em Dnipro, segundo Putin. Mas, como já sabemos, informações de oficiais ucranianos dizem que a ogiva estava desprovida de explosivos e causou poucos danos. Lembre-se que é o tipo de informação que nem a Ucrânia nem a Rússia costuma dar. Mas, ao que tudo parece, realmente o míssil não carregava explosivos. Então, qual era o objetivo desse ataque? Bom, para muitos analistas, foi algo mais psicológico e simbólico do que militar. No entanto, gente, a velocidade na hora do contato também é um fator que não pode ser desconsiderado. Jeffrey Lewis destacou que, mesmo sem explosivos, a velocidade de reentrada de um míssil como esse é suficiente para causar danos ao atingir o solo. O ângulo de descida das ogivas sugere que o ataque foi feito com uma trajetória elevada, ou seja, o míssil foi disparado a uma altitude maior do que o normal para limitar seu alcance. Essa técnica é bem comum nos testes da Coreia do Norte para evitar que os mísseis caiam em locais sensíveis geopoliticamente. Nesse caso, o lançamento foi feito de Kampuchea, a apenas 800 km do ponto de impacto. No entanto, a trajetória elevada o fez percorrer um caminho mais longo, de cerca de 1.500 km em 15 minutos. Tim Wright, do International Institute for Strategic Studies, comentou que a precisão do ataque era adequada para armas nucleares, mas não para armas convencionais. Isso porque ogivas nucleares podem ter um raio de destruição muito maior, o que acaba compensando uma precisão menor.
Vídeos do ataque mostraram pequenas submunições sendo liberadas na queda, algo que pode ser útil para atingir áreas maiores, como instalações militares. Mas, novamente, isso acaba elevando os custos sem trazer uma grande vantagem militar. Bom, sabe aquela dúvida? E se tivesse carregado com ogivas? Pois é, o verdadeiro impacto, meus amigos, parece estar na mensagem. Putin usou o ataque como uma resposta aos ataques ucranianos em território russo com mísseis fornecidos pelos Estados Unidos e Reino Unido. Além disso, ele aproveitou a ocasião para alertar sobre os riscos de uma escalada global, dizendo que a Rússia poderia mirar instalações militares de países ocidentais que apoiam a Ucrânia. Essa postura foi interpretada por Sergei Markov, ex-assessor do Kremlin, como um recado direto ao Ocidente: recuem. Lewis, por outro lado, acredita que o uso desse tipo de míssil como uma campanha de propaganda tão intensa indica que a arma é mais uma peça de dissuasão psicológica do que uma inovação tática. Agora, quando os alvos passam a ser locais de tomada de decisão, soa como atacar a cabeça do povo, como Israel gosta de falar para se referir ao Irã. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.